Fala pessoal, bora para mais um fechamento. Hoje é dia 1º de 8 de 2024, né? Então vamos fazer aí mais um fechamento de mercado. Vamos mostrar o mini índice, né? O pregão de hoje, tá? O pregãozinho de hoje, e vamos mostrar também o mini dólar, beleza? Então bora lá. Tinha essas marcações que eu fiz, né, para poder operar hoje. Não fiz nenhuma operação e vou estar aí mostrando para vocês o que aconteceu. Então, se a gente deixar o gráfico aqui limpo, olha só, o pregão do dia anterior tinha um suportezinho aqui, ó. A gente tinha um suporte, um micro suporte aqui nessa região, aonde veio a abertura do dia, né? Então a gente teve aqui, ó, a abertura aqui, chegou a tocar nesse fundo aqui embaixo, né? E a partir daqui ele iniciou um forte movimento de alta que chegou a subir aqui, ó. Chegou a subir aqui aproximadamente 1.200 pontos, né? Aí teve a notícia aqui, ó, veio até aqui em cima, nessa região que eu marquei, que também era uma resistência. Então tínhamos o preço dentro dessa pequena lateralidade no início do dia. Aqui, ó, a gente tinha essa região e a gente teve a abertura justamente dentro dessa região. Se a gente colocar aqui as médias, a gente observa o seguinte, que o preço ele abriu, começou a subir, passou para cima da média de todas as médias, e quando ele deixou esse candle aqui, olha só, esse candle, vou aproximar um pouco aqui para vocês verem, esse candle é um candle de rompimento, né? A gente vê que ele rompe essa região aqui, essa resistência, tá? Ele rompe aqui esse topo anterior, mas a gente vê que ainda estava dentro dessa zona, né, onde poderia ter tido uma defesa dos vendedores. Porém, houve um forte rompimento, um forte movimento direcional, né? Ele fez aqui uma barra ignorada, né, e já continuou subindo, né? Não fez nenhum pullbackzinho na 9 aqui para poder dar uma entrada bem legal, né? Aí ele já subiu reto. Então, quando ele rompeu essa estrutura aqui, tá, pessoal, a gente poderia projetar alvos de Fibonacci a partir desse fundo para esse topo. A gente tinha aí, ó, alvo de 100% aqui e foi buscar o alvo de 61.8, ó, de 161.8, né? Então cravou o terceiro alvo de Fibonacci. Essa região que eu marquei, olha só, se a gente der um zoom alto aqui, ó, era esse topo anterior aqui, tá? Do dia 22/7, né? Dia 22 aqui aproximadamente. Então, outra coisa também, se a gente puxar uma fibo de toda esse movimento de queda, olha só. Se a gente puxar aqui, ó, desse fundo para esse topo, essa região que eu marquei aqui, ela é exatamente o 61.8. 61.8. Então aqui, ó, era 61.8, topos anteriores, o topo anterior de resistência. Então o preço, ao buscar o alvo de 161,8, né, o preço chegou bastante esticado lá nessa região, né? Houve aqui nesse candle uma forte volatilidade, né? Alto volume. E aí, após essa notícia, a gente vê que o preço até deixou esse candlezinho aqui, que aparentemente seria um candle para comprar, né, de pós-rompimento. Na verdade foi só um repiquezinho para poder continuar aí formando um movimento de queda, né? Então a gente observa que o preço veio, ó,
passou aqui das médias, veio caindo, não tem nem candles positivo nessa região. Aqui ficou um pouquinho lateralizado, ó. Fez um pullbackzinho aqui lateral na média de 9, já jogou para baixo aqui, ó, e continuou caindo forte, né? E aí veio novamente caindo, fez um pullback na média de 9, gatilhozinho aqui, ó, de venda, tá? Já em trap zone entre a 20 e a 200. Então aqui, ó, tem um gatilho, porém com volume baixo. Eu não entraria nesse candle aqui. Até poderia bater uma venda na mínima dele aqui, ó. E aí o preço veio caindo até a média móvel de 200. Chegou na média móvel de 200. Quem vendeu lá em cima começa a realizar suas operações, né, e sair do trade, né? Então quem vendeu precisa comprar aqui, né? Então finalizar o trade. Se a gente esticar aqui, ó, esse suporte, veio bem próximo à região desse suporte, né? Aqui aproximadamente 2 horas da tarde, ficou aqui trabalhando em trap zone entre a 20 e a 200, né? Houve aqui uma força compradora, mas a gente pode puxar aqui, ó, essa região que era resistência, né? Depois passou aqui, ó, e aí o preço veio até a média de 50 e mais pressão vendedora, entregando mais um movimento de baixa, tá? Mais um movimento, entregou mais esse movimento, faz mais uma correção até as médias e fechou nesse ponto aqui. Então a gente observa que o preço deu alguns bons movimentos hoje, né? Olha só, a gente observa que ele subiu aqui aproximadamente 1.300 pontos, entregou todo esse movimento, ó, até a média de 200, segurou um pouquinho, mas chegou a cair 1.600 pontos, né, na ponta vendedora. Beleza? Então, o que eu vejo aqui como oportunidade no dia de hoje, pessoal? Porque muitas das vezes a gente faz essa análise aqui do que aconteceu, mas aonde a gente poderia ter executado uma compra, aonde a gente poderia ter executado uma venda, qual o melhor cenário? Sempre, pessoal, sempre o melhor cenário para a gente poder trabalhar é a favor da tendência, certo? E outro cenário interessante também é quando o preço, a gente compra barato e quando a gente vende caro, certo? Então, veja bem, a gente não precisa muitas das vezes complicar o trade, né? Muita gente complica. Se a gente marcou aqui um suporte, imagina o seguinte: aqui, ó, não existia ainda o pregão, certo? A gente estava dentro dessa lateralidade e aí a gente observa que houve a abertura, beleza? Então tocou nessa região aqui e aí o próximo candle aqui, ó, foi um candle, tá, com alto volume. Olha só, você entraria nesse ponto aqui, se você fosse entrar por causa desse suporte, seu stop teria que estar pelo menos, olha só, aqui embaixo, seria um stop de 331 pontos. E aí, se você usa as médias e coloca as médias, você vê que o preço está embolado, né? Então a gente busca um cenário onde a gente tenha alinhamento das médias, a gente busca operações que não tenham uma resistência na frente, né? Então comprar aqui seria comprar na região de suporte, beleza? Mas logo na frente a gente tem um toque, 2 toques, 3 toques. Então a gente tem uma resistência na frente. A gente entraria, melhor era ficar de fora e esperar uma oportunidade mais adequada, né? Que as probabilidades tivessem a seu favor. Então, o que acontece? Se a gente ajustar aqui, ó, essa resistência que eu marquei, eu vou
ajustar um pouquinho ela aqui, ó, descer ela um pouquinho mais, pronto, tá bom. Então o que acontece? Então a gente iria esperar um cenário mais adequado. Então veja bem, quando o preço consegue romper aqui, ó, rompeu a média de 9, já está trabalhando acima da média de 20, né? Aqui ainda a gente vê que o preço está dentro dessa região, mas quando vem esse candle, tá? Quando aparece esse candle aqui, ó, 1, 2, 3, 4, quinto candle do dia, com alto volume, partindo de todas as médias. A 9 já tinha aqui, ó, cruzado a média de 20, inclinada para cima, né? As médias são os rastreadores de tendência, certo? Então esse candle rompe o topo anterior, mostra força, mostra convicção. Então aqui a gente teria a primeira oportunidade de bater uma compra, tá, pessoal? Compra, stop na mínima poderia estar aqui, ó, stop aqui na mínima de 240 pontos e projetaria alvos de FIBO aí, ó, a partir do rompimento do topo aqui, né? No caso, a gente vê que o preço caiu aqui, rompeu. Então aqui você pode projetar FIBO, né? A partir do fundo aqui, ó, você pega desse fundo para esse topo e vai ter os alvos. Então a gente tem aqui, ó, olha só, alvos de Fibonacci. Primeiro alvo, segundo alvo. Você poderia buscar o alvo de 100%. Teria sido um trade aqui, ó, de mais ou menos 456 pontos. Então o preço subiu reto, não deu nenhuma oportunidade aqui pelo meio. Você vai entrar nos candles desse jeito, os candles pequeno, a qualquer momento pode vir uma correção na sua cara, né? Então melhor ficar de fora. Então o preço subiu, chegou nessa resistência aqui, cravou os alvos de Fibonacci, como eu já mostrei. Então vender aqui seria já um trade contra a tendência. E aonde seria interessante ter vendido? Quando o preço perdeu a média móvel de 20. Aqui nesse candle, porque a gente tem não apenas uma região de resistência, certo? A gente tem aqui uma resistência. A gente tem o preço aqui ativando um pivôzinho de baixa ou um topo duplo, certo? E o preço perdeu a média móvel de 20 com um candle grande aqui de convicção com alto volume. Então você poderia vender aqui, stop na máxima do candle, e aí a gente teria como alvo, a gente poderia buscar essa região aqui, que foi uma região rompida, tá? Então se caso, aí a gente, cada um projeta uma forma de alvo, né? Você poderia buscar, por exemplo, um alvo de 2 para 1, tá? Seria aqui, ó, stop seria mais ou menos 185 pontos, primeiro alvo, aqui ó, 1 para 1, 2 para 1. Então, tinha pegado essa operação. Se não pegou aqui, nesse candle, tá? A gente tem a média de 50 aqui, que poderia segurar. Então passou das médias, voltou, deixou esse candle, a gente ainda não entraria. Quando deixou esse candlezinho aqui, poderia até bater uma venda aqui também, tá? Vendinha aqui, com um alvo aqui assim mais ou menos, ou na média de 200, sendo mais ousado. Então basicamente eu vejo essas três possibilidades de operar hoje aqui no mini índice, beleza, pessoal? Então olhando aqui rapidamente o dólar, vamos lá. Dólar, mini dólar, pessoal, olha só, mini dólar foi bem direcional também hoje. A gente tem a abertura nesse ponto, né, 9 horas da manhã. Veja que o preço vinha numa consolidação muito grande, ó, grande, tá? Vamos lá, vamos ver. Aí o que acontece? Abriu aqui, né, olha só, deu sinal aqui de compra, ó, tá? Mas a gente tá na cara dessa resistência que poderia ser rejeitado, então a gente ainda não entraria. Nesse candle a gente vê praticamente um engolfo, né, onde foi rejeitado. Os vendedores defenderam forte, mas ainda não seria bom, interessante ter batido venda aqui nesse candle,
porque a gente poderia também ser surpreendido pelos compradores, né? Então o preço veio deslocando até a média de 20. Aqui ainda tentaram, mas os vendedores rejeitaram aqui, ó, e empurraram o preço novamente para baixo, tá? E aí entregou esse movimento de queda. Ao entregar esse movimento de queda, segurou na média móvel de 200, que é essa média amarela, regiãozinha de fundos anteriores também, ó, no meio da consolidação. E aí os compradores ficaram com bastante apetite, né? E fizeram o preço aqui subir, fez uma leve correção até próximo à média móvel de 9 e já deixou esse candle, né? Aproximadamente 12 horas e 10 minutos, então horário de almoço. Mesmo assim, o preço foi subindo lindamente, ó, porém candles pequenos, mas foi subindo, fez uma leve correçãozinha, já continuou subindo, né? Mais uma leve correção, subiu, corrigiu mais profundamente até a média móvel de 20, né? Aqui, ó, deixou um candlezinho bacana até com alto volume, né? Realinhamento da média de 20, de 9. Aqui seria uma boa oportunidade. Vou até marcar já aqui para adiantar no vídeo. E aí entregou mais um belo movimento, correção, né? A 20 continua segurando, deu mais um movimento de impulsão, correção e fechou. Bora ver aqui quantos pontos ele andou hoje nesse movimento, tá, pessoal? Então a gente observa que o preço chegou a andar aqui, vamos ver, 118 pontos, tá? Somente 118, meu amigo, olha só. E praticamente sem assim dar muitas oportunidades, porque ele não deu uns pullback aqui legal alinhado com as médias, tá, pessoal? Então assim, no início do dia eu não compraria aqui e também não teria vendido. Então aqui eu não fiz nada, né? E aí surpreendeu todos com esse belo movimento. Aqui já estava na cara da resistência novamente, né? Aí aqui, ó, fez um pullbackzinho, mas nem chegou a encostar na média de 9. Então poderia talvez ter comprado aqui nesse candle somente, tá? Então seria o mais ideal. Então basicamente é isso, pessoal, o que aconteceu hoje aqui no mini dólar. Beleza? Então vamos com tudo, vamos fazer desse mês um mês abençoado, um mês incrível. Que Deus abençoe a todos, que Deus capacite todos que estão aí lutando, estudando para poder ter bons resultados. Eu desejo a todos uma excelente semana, um excelente mês. Valeu, pessoal.